Muito bom dia, meus queridos amigos. Vamos começar aqui lendo um textinho aqui desse livrinho Ânimo. Perda e conquista. Perdeste algo importante? Não julgues impossível viver sem que o perdeste. Todos perdem. A perda é parte do processo de transformação da vida. A semente perde a si mesma para se transformar em flores e frutos. O ser humano deixa o corpo para brilhar mais além. Perder é também conquistar. Mas dizes como reaver o meu parente querido? Como ter novamente os bens perdidos? Acredita que nada perdeste, pois quem pensava ter morrido vive, e os bens voltam de outras formas. A vida se transforma para melhorar. A lagarta aceita seu casulo porque quer ser borboleta. Então, nessa manhã de terça-feira, de quarta-feira, melhor dizendo, a gente vai conversar hoje com o nosso querido amigo Pedro Peruso. Mas antes, claro, eu queria mandar aqui os parabéns para o advogado amigo meu lá do bairro do Ipiranga, o Cristiano Toporkov. Também do Ipiranga para Malu Durazo Torres. Para o meu querido amigo Negro Chique. Para o Rogério Centrone, os aniversariantes do dia. Eu já mandei aqui uma mensagem. Hoje a gente vai falar com o advogado, o professor da PUC de Campinas, o Pedro Peruso. Vocês estão me ouvindo bem aí? O Pedro já entrou também. Eu vou pedir para ele, por gentileza, fazer a solicitação para que a gente possa conversar com ele. Acho que tem que virar a câmera, Pedro. Ah, peraí. Assim? Aê, garoto! Bom dia. Bom, primeiramente é uma satisfação enorme poder conversar com você. Você não só me ensina muito da parte técnica, mas você é um ser humano que eu admiro bastante enquanto pessoa. Então, é sempre um prazer poder aprender com você a parte técnica e também poder estar com você, porque você tem uma energia ótima, você é uma pessoa ótima. E a gente brinca que quando o santo bate, não precisa de muito tempo para se conhecer. E eu acho É que verdade. desde o primeiro momento que a gente se encontrou, o santo bateu, e você é uma das pessoas que eu tenho muito orgulho de ter como amigo e pretendo que essa amizade se mantenha por longo tempo, porque não só a amizade me faz muito bem, mas tudo aquilo que a gente consegue construir juntos, e já foram várias coisas juntos, é sempre importante porque a gente acaba deixando um legado para a nossa sociedade. Então eu queria dizer que para mim é uma honra, uma satisfação ter você por aqui. Eu queria que você desse as suas boas-vindas aí. Ricardo, eu que te agradeço. Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Para mim, assim, também foi um feliz encontro te conhecer aí no meio do caminho. A gente se conhece há pouco tempo, se for parar para colocar na ponta do lápis, mas parece que realmente a gente se conhece há mais tempo e a quantidade de amigos que nós temos em comum também foi uma coisa que me surpreendeu. Então, de fato, acho que o universo estava só esperando o momento para a gente se cruzar aí nessas lutas e eu tenho aprendido muito com você. E mais uma vez, assim, te agradeço pelas oportunidades e também pela oportunidade de estar aqui hoje. Quero também saudar o pessoal que está assistindo. Eu vi que tem bastante gente conhecida aqui. Espero que seja um encontro produtivo. Os encontros estão sendo virtuais, mas ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal da UAB numa outra live. Estava falando assim, tem sido muito bacana a forma como pessoas que, especialmente na academia, né, que sempre estavam ali disputando, lutando por temas, né, para ser donos de temas e tal, estão sentando, estão conversando e estão entendendo que a solidariedade é fundamental para esse momento que a gente está vivendo. Então, obrigado aí pela tua dedicação incansável a promover encontros como esse e para mim é uma alegria estar aqui.
Muito bom. Eu achei que a live da OAB era hoje, mas foi ontem, então, às 18 horas, ou hoje também tem uma? Não, ontem foi às 19h30 e hoje, às 18 horas, eu vou fazer uma participação assim, eu vou explicar como é que está o andamento do processo dos filhos separados e vou sair, porque aqui em casa, assim, das 6 às 7, 7 e pouco, é hora da gente dar janta para o Joaquim, dar banho e colocar para dormir, entende? Então a gente tem procurado manter bem firme a rotininha dele. Então eu falei pro Arthur, eu falei, ó, eu entro às 6 horas, atualizo e vou ter que sair, entendeu? Mas a da UAB foi ontem, mas aí às 7h30, né? Eles E colocaram um hoje pouquinho tem mais uma tarde. às 18, né? E só complementando essa questão de a gente ter muitos amigos em comum, é porque acaba que o mundinho, né, de alguns assuntos acabam sendo muito pequenos, né? Eles são muito seletos. É, Ah, e para você ter uma ideia, todas as vezes que eu postei alguma coisa que a gente estaria juntos hoje, muita gente que gosta muito de você, que são meus amigos em comum, inclusive, vão se manifestando. Ah, eu já trabalhei com o Pedro num escritório em Campinas. Ah, que legal que é o Pedro e tal. Então, essa sintonia é muito bacana e, como legal. você disse, né, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua Uhum. hora e graças a Deus, Deus fez com que a gente pudesse, de alguma forma, estar juntos nessas caminhadas aí que são tão árduas, né? Eu, semana que Sim. vem, provavelmente converso com o Dimitri, que é o presidente do CONDEP, e tenho Ah, certeza legal. também, né, é uma enxurrada de questões, ainda mais nessa época de pandemia. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho Uhum. do Pedro, quem é o Pedro, porque as pessoas vão acompanhar agora ao vivo, mas também terão acesso 24 horas na plataforma do Instagram e depois a gente disponibiliza isso no YouTube. Tá joia. Bem, eu sou biriguiense, né? Nasci em Birigui, no interior do estado de São Paulo. É, com 17 anos saí da cidade para fazer direito na PUC de Campinas, aí me formei em direito na PUC de Campinas, sempre quis trabalhar como professor, com pesquisa, né? E depois disso fiz o meu mestrado em Direitos Humanos na USP. Depois, em 2013, comecei o doutorado no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Estado. E, na ocasião, eu advogava no escritório de Campinas, ficava em São Paulo, mas advogando nesse escritório de Campinas. E, por conta da pesquisa, da minha militância e tudo, eu acabei deixando a advocacia no escritório e iniciei um trabalho na coordenação de educação e direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo em 2013, onde eu fiquei até 2016, quando eu comecei a minha carreira de professor, 40 horas, dedicação integral aqui na PUC de Campinas. E no ano passado a gente conseguiu finalmente ter a aprovação do nosso mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, e eu tenho feito isso, e a advocacia que eu ainda mantenho é uma advocacia que está muito conectada às pesquisas. Então, hoje, eu linha de pesquisa sobre cooperação internacional e direitos humanos, e a minha advocacia é voltada para movimentos sociais. Eu tenho trabalhado bastante com movimentos de pais com hanseníase no estado de São Paulo, especialmente, apesar de ser uma advocacia nacional, e a minha atuação é com organismos internacionais de direitos humanos, né? Então, a perspectiva é sempre pensar nos litígios estratégicos, construir ações junto com relatoria. A gente tem um trabalho muito legal com o movimento de hanseníase e com a relatora da ONU, né, para hanseníase. Enfim, a minha advocacia hoje ela é pro bono, né? Eu não tenho nenhum caso que eu não tenho escritório. Eu trabalho em casos pro bono, pensando na possibilidade de conexão com a minha pesquisa, né? Então, eu estou mapeando, por exemplo, a gente está acabando um estudo agora que a gente mapeou a
Ô, Pedro, Oi, travou? eu acho que a internet está oscilando um pouco e você consegue pôr aí no 4G, porque tá bem ruim a internet. Você, você tá me ouvindo? Deu uma pausada aí, você tá me ouvindo? Vamos aguardar aí o Pedro voltar. Pedro caiu. Vamos esperar ele retornar, até para a gente ouvir essa história dele. O Pedro eu conheci por conta do Mohan, que é o movimento nacional de hanseníase. Enquanto isso, eu vou mandar aqui um alô para o povo, mandar um alô para o Marcos Gonçalves, para o Ricardo Calil, meu grande amigo, Luiz Arnaldo Filho, nós fizemos uma live com ele, foi um sucesso, para Débora Malheiros, que lá da Secretaria da Justiça, para a Dai, para o Gui, para a Vanessa Foirini, que inclusive trabalhou com Pedro lá no escritório de Campinas, para a Júlia Giotto, que fala direto de Limeira, do Pedro Tunes, para a Letícia Beraldo, para a Aline Scarelli, para Mariana Del Rio. Vamos ver se o Pedro volta aqui. Vamos chamar o Pedro de volta. Oi, Pedro, você tem que me chamar aí de novo. Aproveitar para mandar um abração para o meu amigo Guto lá de Ubatuba, para o Vitor Ferreira, para a Marilde Peruso, para a Ju Bormio. Aliás, Ju, estão pedindo aí uma live parte 2 aí da sua live. Vamos ver aqui o Pedro de novo. Estou te adicionando aí, Pedro. Aê. Acho que, poxa, foi. Essa internet está oscilando, né? Tá todo mundo em casa, eu acho que acaba dando uma dificultada aí. Mas volta só um pouquinho na sua história lá, você falava do seu pai, da sua mãe. Isso, que acho que estão aí assistindo aí também. Você falou da Marilde Peruso, é minha mãe. Meu pai, então, assim, ele... Então, Alô? oi, oi. Tá me ouvindo? Tá, Tô. Tá tá. bem ruimzinho, mas vamos lá, vamos tentar. Vamos lá, vamos lá. Minha mãe, uma floricultura, com a minha tia, que foi montada pela minha avó. E agora, sim, enfim, a gente está distante, né? Aqui em casa, nossos pais estão distantes, meus sogros moram em Curitiba, e eu tenho um filho de 2 anos. Então, assim, a nossa rotina durante esse processo de isolamento, apesar da gente ter parente aqui, uma tia, tem primos e tal, a nossa rotina somos nós, assim, né? Então, ontem mesmo a gente estava conversando sobre organização de trabalho e tudo, é bastante intenso, assim, porque com o Joaquim não indo para a escola, né, logo assim, uma semana antes de começar o isolamento, minha esposa tinha feito a inscrição num curso, né, e agora sim, é metade, metade do tempo para cada um mesmo, e por ter 2 anos, ele depende da nossa atenção o tempo todo, enquanto ele está acordado, e, e é isso, assim, é uma correria, né, minha esposa, ela é formada em Direito, fez doutorado em Relações Internacionais, durante a gravidez, ela continuou trabalhando. A gente se conheceu na prefeitura de São Paulo. E ela seguiu, né? A gente já estava em Campinas e tudo, ela seguiu fazendo
umas consultorias, mas depois que o Joaquim nasceu, por conta de amamentação e tudo, já não tinha mais como ela viajar, ficar muito tempo fora, ela saía do país e tudo, e aí ela acabou fazendo um curso de florais de bar, aromaterapia, e está agora estudando antroposofia, mudou totalmente e está seguindo outra linha. Então a gente está aqui também nos nossos desafios, né? Acho que esse momento é um momento muito importante para a gente olhar para dentro também, né, Ricardo? Aqui em casa a gente tem procurado fazer esse processo de meditação, né? A gente tem feito yoga, minha esposa faz yoga, eu tenho feito com ela. A gente tem feito alguma revisão também em relação a algumas amizades, né? Porque, enfim, a gente começa a se deparar com pessoas que estão próximas da gente por qualquer motivo, seja por parentesco, seja por ser da mesma cidade, cidade pequena, que já não fazem mais o menor sentido, assim, estão vibrando uma outra energia, uma energia que me parece que o momento pede para que a gente não vibre, né? E então eu tenho me esforçado mais para me aproximar de pessoas que vibram a mesma energia que eu, e aí retomando aquele assunto do início, né? Você é uma dessas pessoas aí que tem vibrado essa energia, assim. Então é um momento bastante intenso para a gente, assim, né? Muito bacana. Inclusive, antroposofia é algo que eu também tento, de alguma forma, ler. Minha filha mais velha, ela estudava num colégio Waldorf, né, de pedagogia Waldorf. Então, eu estudei muito Rudolf Steiner, acompanhei isso. Mas é um assunto muito denso, ele é muito difícil e, ao mesmo tempo, ele é tão simples, né? Quando a gente adota posturas menos tecnológicas, vamos dizer assim, e mais artesanal, que é algo que eu busco, inclusive, na minha vida e no meu trabalho. E eu queria saber, nessa questão já mais de voltar um pouquinho para as essências, me conta como que a música faz parte dessa rotina aí, você, sua esposa e seu filho. Então, na verdade, assim, quando eu tinha lá meus 14 anos, né, a gente estava na sétima série, e um colega de colégio, o Gabriel, montou uma banda, o Atalhos, que inclusive tá rodando aí, América Latina, os caras estão gravando disco e tal. Montou uma banda de rock e me chamou para tocar. Eu tinha um teclado, fui com o meu teclado lá. Mas o teclado não era muito o que eu queria aprender a tocar violão. Aí um primo meu começou a fazer aula de violão, me ensinou. Eu falei o seguinte: acho que eu vou montar uma banda, né? E comprei uma revista que tinha um CD de coletânea de reggae. E achei muito legal aquilo, assim, né? Então, não era um som que as pessoas escutavam lá em Birigui. Eu conheci aquilo e falei, então eu vou montar uma banda de reggae. Foi quando surgiu o Quilombo Roots. E como eu não sabia ler partitura, eu sabia fazer as notas, falei, bom, vamos fazer só músicas nossas, pelo menos ninguém vai dizer que a coisa tá errada. Então, a gente teve essa banda aí por uns 3, 4 anos, e a gente só desmontou a banda porque eu saí de Birigui para vir estudar direito em Campinas. Depois um outro colega que tocava bongô foi para São Paulo, meu primo ficou em Birigui. Aí quando ele chegou em Campinas eu já estava indo embora para São Paulo. E aí nesse período aqui eu falei, poxa, pai, até a minha esposa falou, ó, você tá aí, né? Fica ansioso o dia inteiro, né? Enfim, coisa de ariano, né? Por que você não pega o teu violão? Tá lá cheio de poeira, é tão legal te ouvir tocar. E aí eu fiz uma musiquinha pro meu filho, só que daí quando eu toco pra ele, ele quer tocar junto. Então não tem como a gente tocar, né? Aí quando ele tá dormindo, descansando, eu falei, eu vou retomar algumas músicas, começar a postar aí pro pessoal conhecer. Não, muito E tem sido um bom, momento que eu fico comigo, assim, sabe? Tem sido gostoso, assim, muito bom. tocar um pouco. Eu queria, para aproveitar a sua vinda, eu queria já entrar nos temas que a gente vai conversar hoje, e um dos temas que, não só nesse momento da pandemia, mas durante a história, ele é muito questionado, né? E eu sempre digo que falar de direitos humanos para as pessoas que entendem de direitos humanos, talvez não seja tão difícil. O duro é você falar para as pessoas que, de alguma forma, têm pensamentos preconceituosos em relação ao tema dos direitos humanos, achando que direitos humanos é para bandido, e é mesmo, porque ele é para qualquer tipo de humano, mas a gente tem que muito explicar o que são os direitos humanos. Tem gente que acha que os direitos humanos é uma entidade que anda, né? Lá vem o pessoal dos direitos humanos, como se os direitos humanos andassem, né? Eu queria que você fizesse, dentro
né, do possível, um resumo ou um conceito que seja seu próprio do que são os direitos humanos, para que as pessoas consigam evidenciar os direitos humanos no dia a dia delas, para que elas tenham um pouco de aceite do tema, porque ficou algo pejorativo você falar de direitos humanos e as pessoas associarem a coisas que a sociedade, no modo geral, acaba tendo como conceito de forma pejorativa. Eu queria que você desse esse conceito para as pessoas que são do direito e para também as pessoas que não são. Tem um exercício, eu dou a disciplina de Direitos Humanos para o terceiro semestre do curso de Direito, né? E a primeira aula eu faço o seguinte, eu coloco na lousa, vou escrevendo o que as pessoas acham que são direitos humanos. Eu já começo colocando lá, direito de bandido, porque pelo menos as pessoas já não se sentem envergonhadas de dizer aquilo, né? E aí vem um monte de coisa, né? Tal. Só que são, assim, ideias abstratas. Tipo, direito à saúde, né? Tá, beleza, direito à saúde. Direito de ir e vir, ótimo. E aí, a segunda pergunta é, eu quero saber qual direito humano que vocês exerceram hoje, né? Alguém aqui tomou café da manhã? É o pessoal, tomou café da manhã. Alguém aqui teve a oportunidade de sair de casa e chegar até a universidade com segurança, sem ter que passar debaixo de bala trocada? Bom, a gente teve. Né? Vocês estão exercendo algum direito nesse momento? Bom, educação, liberdade de expressão, liberdade de cátedra. Aí eu vou escrevendo tudo na lousa e falo o seguinte, bom, parece que só tem bandido dentro dessa sala, né? Porque vocês têm direitos humanos pra caramba, e vocês exercem direitos humanos a todo momento, né? Então, assim, acho que o primeiro exercício é a gente se dar conta de que todos nós somos titulares de direitos humanos e que a gente exerce, graças a Deus, direitos humanos a todo momento, né? E aí o segundo passo, a gente tem que se dar conta de que muitas pessoas não exercem, não gozam de direitos humanos a todo momento, né? Então, se a gente parar para pensar que a gente vive num país em que, por dia, 24 crianças são assassinadas, não é que morrem doentes, elas são assassinadas, né? E se a gente parar para pensar que talvez a última notícia de criança assassinada que a gente teve foi de uma menina de classe média, né, branca, que foi arremessada pela janela pelos pais, a gente vai se dar conta de que a gente vive numa bolha, né? E uma outra questão que é fundamental. Quando a gente fala isso, né, como professor de direitos humanos, como militante, a gente não está fazendo apologia à pobreza. Isso é muito importante, né? Muito pelo contrário, seria um contrassenso. Direitos humanos servem para que você tenha o direito ao desenvolvimento e uma vida digna, né? Quando a gente toca nesse assunto, é para quê? Para que a gente tenha consciência de que primeiro a gente vive numa bolha, tá? E depois que a gente vive num país periférico, tá? Por mais que a gente viva dentro de um condomínio de luxo, com tudo que a gente tem, é cruzar o portão do condomínio para a gente se deparar com a pobreza, né? Com a miséria. Então, assim, tomar consciência dos direitos humanos é um passo muito importante. E eu costumo trabalhar com um conceito, né? Eu coloco um conceito na lousa que é o seguinte: direitos humanos dizem respeito a um conjunto de direitos interdependentes e indivisíveis, né, que busca assegurar a dignidade a todos, né, com igualdade ou com equidade, que é o melhor termo. Por que interdependente? Porque eu não consigo exercer meu direito à educação se eu não tiver direito a transporte, saúde e alimentação. Então, todos os direitos humanos são interdependentes. E por que indivisíveis? Né? Eu acho que a luta aí dos filhos separados e a construção daqueles projetos de lei que você nos apoiou junto com a deputada Alessi Brandão na Assembleia Legislativa dizem respeito a isso. Né? Então, assim, você tem um projeto de lei ali que fala de uma indenização em dinheiro para as pessoas que foram separadas, que tiveram as suas famílias destruídas. Mas também tem um outro projeto que diz respeito às ex-colônias de Hanseníase do Estado de São Paulo, que busca tratar da memória e da verdade. Né? Então, veja, por que isso? Porque não tem como você pensar numa reparação a uma violação a direitos humanos só com base num pedaço do ser humano, que é a sua dimensão material. Você tem que pensar na sua dimensão psíquica, espiritual e social. Né? Então, são indivisíveis por isso, porque o ser humano ele é indivisível, então ele tem diversas dimensões e essas dimensões devem ser levadas em conta. Outra questão importante que a gente conversa em sala de aula é que os direitos humanos não servem para destruir ou se opor ao capitalismo. Muito pelo contrário, os direitos humanos que nós temos aqui servem para fazer o capitalismo funcionar. Então, a gente teve lá, na Idade Média, as primeiras lutas por direitos humanos eram de nobres e barões
que começaram a olhar para o rei. A gente pode pegar lá 1215, a carta do João Sem Terra, né? O cara estava tributando todo mundo para umas empreitadas bélicas malucas, e o pessoal começou a falar o seguinte, ó, não faz sentido isso daqui. A gente precisa de, pelo menos, devido processo legal, precisa que o tributo seja previsto anteriormente, e eu tenho que ter direito de peticionar para o rei. Não tem esse negócio de eu peticiono para o rei não gosta da minha petição, me joga no calabouço para o crocodilo comer. Né? Então, veja, são questões liberais. Logo depois, você tem a Revolução Francesa dizendo, olha, a gente precisa assegurar o direito de reunião, o direito de manifestação, né? Que eram revoluções burguesas, de comerciantes que estavam insatisfeitos com a carga tributária. E, logo depois, as pessoas começam a perceber o seguinte, olha, se a gente começar a colocar criança de 6 anos para trabalhar 14 horas em mina de carvão, a gente não vai conseguir, né? E aí isso já lá na Revolução Industrial, com a consolidação do capitalismo, a gente não vai conseguir ter massa de consumidor. E o capitalismo não funciona sem consumo. Né? Então, veja, todo o processo de afirmação histórica dos direitos humanos no Ocidente, né, especialmente, tem a ver com um equilíbrio do capitalismo. Né? Então, tem muita gente que confunde as coisas aí. Fala, quando a gente vai estudar direitos sociais e cita lá a Constituição Mexicana, né, tem até quem cite a Constituição de Weimar, que isso daí seriam constituições comunistas. Não faz o menor sentido, a propriedade privada estava assegurada ali, entendeu? E aí, se você pegar os manuais de direito, você não vai ver manual que trabalha a Constituição Soviética. Ali sim, ali não tinha propriedade privada, entende? Então, assim, direitos humanos não são coisas de comunista, né? Eles foram construídos e os sistemas regionais, sistema europeu, sistema interamericano especialmente, foram construídos num processo de consolidação do capitalismo, né? E estão funcionando para isso. São direitos, especialmente direitos de liberdade. Então, assim, o salto qualitativo na compreensão dessa realidade de que direitos humanos servem para fazer o capitalismo funcionar está exatamente na capacidade da gente compreender que, apesar dos direitos humanos servirem ao capitalismo, eles têm uma função de emancipar o ser humano, e aqui emancipação bem no sentido kantiano mesmo, né? De você ter condições de se servir do seu próprio entendimento sem o domínio de outra pessoa. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa entender os direitos humanos e romper, de uma vez por todas, com essa história de que direitos humanos é coisa de comunismo. O comunismo não tem a perspectiva do próprio direito, entendeu? Então, assim, a gente teve, ao longo dos últimos anos, uma ação de marketing muito forte para denegrir e para distorcer a imagem, não é nem imagem, é a essência dos direitos humanos de pelo menos 2 séculos atrás, de muito sangue, de muita cabeça que rolou, para que a gente tivesse só o reconhecimento devido ao processo legal, presunção de inocência, né, de liberdade de expressão, de liberdade de reunião, né, de ter acesso à saúde, enfim. Então, eu acho muito importante a gente se dar conta de que a gente exerce direitos humanos a todo tempo. Quem está conectado aqui já está exercendo o direito humano de ter acesso à internet e de poder se encontrar por aqui. Nesse gancho que você explica o que são os direitos humanos na prática e as pessoas começam a reconhecer que esses direitos humanos ela exerce sim no dia a dia e que os direitos humanos não são privilégios ou questões apenas de um grupo de pessoas, mas a todas as pessoas. Qual é o seu papel, o seu trabalho na Comissão de Direitos Humanos da OAB? O que se discute lá? Qual é o seu papel ali? Uhum. Eu comecei a trabalhar na OAB quando eu conheci o Antônio Ricardo Miranda Júnior e o Evandro Mandato, que hoje é presidente do Jabaquara. A gente fez uma reunião lá para conversar sobre direitos humanos. Eu tinha um aluno, na época que eu dava aula na Estácio, tinha um aluno que nos apresentou, o JR, e eu fui lá, assim, super com o pé atrás. Eu falei, putz, esse negócio de OAB, né, política de ordem. Aí eu conheci um pessoal muito bacana ali, eles falaram, ó, vem, instala a Comissão de Direitos Humanos aqui e a gente vai começar a fazer coisas legais aqui, né? Eu falei, bom, então vamos instalar essa comissão, só que na instalação eu queria chamar um grupo que trabalha com teatro do oprimido para simular, né, ali o processo de desocupação de Pinheirinhos,
e vamos ver quem vem. E como era uma coisa muito nova, tinha muita gente lá. Foram vários advogados ver o que aqueles comunistas estavam querendo implantar lá na OAB do Jabaquara. E foi muito legal, assim, porque trabalhar com o teatro do oprimido é colocar a pessoa no lugar do oprimido, né? Então, assim, foi um momento de aproximação, foi muito legal, de um momento de destensionamento. E depois disso a gente fez várias rodas de conversa lá. A Guiomar Silva Lopes, que na época coordenava a coordenação de idosos da Secretaria de Direitos Humanos, da Prefeitura de São Paulo, que foi presa política, torturada, fez parte da luta armada. Ela foi lá dar o seu depoimento sobre o que é viver, né, a tortura, né, durante uma ditadura. A gente fez discussões sobre trabalho escravo, a gente fez cine debate, a gente conversou sobre saúde mental a partir do documentário Estamira. Enfim, foram várias tentativas ali que me parecem que foram exitosas de levar a discussão para o AB do Jabaquara. Acontece que depois eu me mudei para Campinas, né? As idas a São Paulo, aí meu filho nasceu, as idas a São Paulo, dormir em São Paulo começou a ficar muito mais complicado. O Evandro assumiu e a gente seguiu aqui muito numa perspectiva de diálogo, de orientação e tudo mais. E agora, muito possivelmente, a Natasha vai seguir no Jabaquara no meu lugar. E eu conheci também, pelo Evandro, a Ana Amélia, e a Ana Amélia falou assim, Pedro, vem para ser consultor. Então, assim, o meu trabalho na Comissão de Direitos Humanos da Seccional do Estado de São Paulo é como consultor, ou seja, a gente dialoga sobre os projetos, a gente pensa nas estratégias ali políticas, de como... acho que hoje a grande questão é como manter uma comissão de direitos humanos ativa no âmbito da OAB. Né? O presidente atual tem mostrado muita afinidade, muito alinhamento com a comissão. A gente sempre pensa, bom, e numa próxima gestão, como que a gente mantém esse trabalho? Porque, de fato, tem sido uma comissão bastante ativa, assim, né? Tem muita gente comprometida ali, fazendo um trabalho muito legal. Então, também, por essa dificuldade de estar em todas as reuniões e tudo mais, eu, como consultor aqui, eu tenho conseguido dialogar com a Ana Amélia, menos do que eu gostaria, de fato, de participar, mas tem sido nessa linha, né, de vamos pensar junto, vamos pensar nos projetos, nas orientações, nos encaminhamentos. E como que está essa questão da pandemia e os direitos humanos? Essa questão eu vi que agora, dia 7, vai ter uma reintegração de posse num local aqui acho que Piracicaba, que é próximo aí de você. Você tem ações da Polícia Militar mais incisivas na periferia, você tem essa questão da utilização da máscara, você tem essa questão do cerceamento de ir e vir. Como que os direitos humanos ele se confronta ou se alia nessa questão da pandemia? Veja, essa é uma questão assim, a gente pensar pandemia e direitos humanos, a gente tem várias perspectivas, né? Bom, a Comissão de Direitos Humanos tem feito um trabalho muito próximo das pessoas encarceradas, tem acompanhado, tem atuado de maneira bem firme. A Comissão de Direitos Humanos atuou e acompanhou, né, segue acompanhando a questão lá de Paraisópolis, então tem tido uma preocupação com a ação da polícia. A gente também tem feito essa discussão, como a de ontem. Bom, os prazos processuais voltaram a correr, mas parece que o CNJ não olhou para as realidades das famílias, especialmente considerando a realidade de mulheres, né, de mulheres que têm filhos e tudo mais. Como é que a gente pensa a retomada de prazos processuais sem olhar para a realidade das famílias, né, nessa divisão do trabalho doméstico, situação da mulher, situação de homens que estão precisando dividir trabalhos com as mulheres. Então, aqui a gente tem uma questão de direitos humanos super profunda, que também a OAB, a partir dessa conversa de ontem, parece que vai tocar, vai encaminhar também, né, junto com os tribunais, para... Bom, a resolução lá fala, vai considerar questões práticas, mas você olha os considerandos, não tem nenhuma questão de família ali, entende? Então, assim, se eu, por exemplo, tiver que explicar para o juiz que eu vou precisar de mais prazo de um processo, porque a minha esposa está fazendo um curso para poder se recolocar no mercado de trabalho, como é que o juiz vai ver isso, né? Com 500 juízes do trabalho, imagina, como é que uma norma aberta orienta essa situação. Então, o sindicato também está olhando para isso e tudo mais. A questão de ir e vir, né? Questão de direito de reunião. Bom, a Constituição fala que reuniões pacíficas e sem armas são autorizadas.
Bom, mas espera aí. Em espaço aberto ao público, a autoridade sanitária pode fechar o espaço ao público? Quais são os direitos que estão em cena? Bom, a gente tem um direito à vida. É isso que está sendo colocado, entendeu? Então, como é que a gente discute, e parece que essa questão de saúde agora tem mostrado que nós somos uma federação, né? Teve muito problema, né? O governo federal estava querendo controlar uma federação e o STF falou: olha, não, peraí, os estados e os municípios fazem parte de uma federação e eles têm alguma autonomia, né? E se a gente parar para olhar a Constituição, ela fala o seguinte: o Sistema Único de Saúde se orienta pelo critério da descentralização e hierarquia. Hierarquia não é entre entes federados, né? A hierarquia aqui é de níveis de complexidade do atendimento à saúde e mais, com preferência ou prioridade no atendimento a medidas preventivas. E aí a gente vai para a lei do SUS, a gente vê que o Estado, né, tem uma centralidade, uma importância assim, enorme na retomar essa para que a gente não perca essa oportunidade de discutir esses assuntos que dizem respeito a direitos humanos. Porque também tem uma questão, a gente vê no Brasil, e aí grandes professores trabalhando a ideia da proporcionalidade, colocando princípio contra princípio, né? E aí você pega, né, tem um professor aqui da PUC, o Lucas De Laurentiis, que trabalha já numa linha lá dos alemães, o Friedrich Miller, eles falam o seguinte: você nunca coloca um princípio contra outro, porque é metodologicamente equivocada essa avaliação. O que você tem que analisar é até que ponto o Estado pode interferir naquele direito fundamental, naquele princípio. Então, a gente tem Pode falar, Pedro. Estava dando então, umas assim, falhadas, mas dá para entender. tá, essa dualidade entre liberdade de empresa e direito à saúde simplesmente não existe. O que você vai ter que verificar até onde o Estado pode ir para promover a saúde, né? Então, assim, isolamentos em casa, recomendar isolamento em casa, o uso de máscara, é uma coisa. Isso daí é muito importante. Agora, criar campo de concentração. A gente sabe que isso não vai para frente, né? A política de hanseníase que vigorou no século XX fazia isolamento em campo de concentração, destruía a família, tinha equipamento de choque, de tortura, né? Caminhava contra as recomendações médicas e científicas internacionais, né? Parece que essa é meio que uma sina do nosso povo, né? Assim, E aí a gente entra nesse tema que é a hanseníase. Porque a hanseníase, guardada as devidas proporções, ela não, de alguma forma ela foi esquecida ou apagada ou colocada debaixo do tapete para que as pessoas não tivessem conhecimento do que foi esse período. Porque eu tive acesso a algumas informações com vocês, a gente sabia que existia essa enfermidade, mas a gente não sabia as consequências que essa enfermidade causou, por exemplo, de fazer com que as pessoas, por não terem tratamento, fossem internadas ou segregadas em ambientes hostis, como você bem disse, e ao mesmo tempo fez com que eles separassem as famílias. Então, assim, aquele pai ou aquela mãe que tinha a enfermidade, que não tinha condições de se tratar, porque o Estado não fornecia esse tratamento, porque nem tinha, ele segregava a família, deixando os filhos ao léu, né? E aí elas sofreram de toda a sorte nessa condição de estarem sozinhas. E ao mesmo tempo, dentro dessas colônias, filhos também nasceram de relações entre as pessoas que estavam ali segregadas. Então a gente tem uma série de consequências que parece filme, que nunca na história deram tanta importância quanto merecia esse assunto, e obviamente as pessoas que foram consequência desse problema, elas acabam sofrendo até hoje. Eu queria que você primeiro falasse como que o Mohan, explicasse o que é o Mohan e como que o Mohan chegou na sua vida, e depois que você explicasse para que as pessoas pudessem ter acesso a essa informação sobre a hanseníase e das consequências dessas pessoas que foram afetadas por essa doença direta e indiretamente, porque a maioria não tem esse conhecimento.
Aham. Bom, começando como o Mohan chegou na minha vida, né? Eu acho que é importante contar isso porque mostra que realmente o conhecimento sobre hanseníase e o conhecimento do fato de que nós somos o país no mundo com o maior número de hanseníase, é, de diagnóstico de hanseníase por ano, o último ano foram 28 mil novos casos de hanseníase no Brasil, é desconhecido. Então, assim, eu, logo no segundo ano de PUC, quando eu tinha voltado como professor, duas alunas, a Bruna e a Juliana, me procuraram e falaram: a gente conheceu uma filha separada de pais com hanseníase e a gente está pensando em fazer um grupo de estudo, né? Eu falei: olha, eu acho excelente, vamos conversar com ela e a gente pensa aí, de repente, num litígio estratégico, pensando em levar esse caso para instâncias internacionais, mas vamos dar primeiro uma olhada em como a coisa está funcionando aqui dentro, se tem como a gente eventualmente trabalhar nas instâncias internas e tudo mais. Beleza. A gente fez uma conversa com a Helena na sede do Justificando, na época o Breno Tardelli ainda estava no Justificando, e a gente falou assim, ó, vamos seguir, vamos pensar em construir uma ação, primeiro aqui dentro, porque não tinha uma ação para filhos aqui, e depois a gente pensa em como dialogar com as instâncias internacionais, né? E a grande questão é a seguinte, bom, primeiro, desde a da década de 40, já não se recomendava o isolamento de pessoas com hanseníase. Por quê? Porque a hanseníase, além de ter tratamento, em uma semana você elimina o bacilo, e eliminando o bacilo você elimina o contágio, você vai precisar manter esse tratamento por quase um ano, tudo bem, mas você elimina o bacilo. A manutenção de pessoas juntas, no mesmo lugar, né, com problemas sanitários, de higiene, reduzia a imunidade dessas pessoas. Então, assim, se eu tiver contato com uma pessoa com hanseníase e minha imunidade estiver ok, eu não tiver uma predisposição genética, eu não vou contrair hanseníase. Eu não vou pegar a doença, né? Mas, apesar das orientações científicas, por conta do estigma, o Brasil colocava essas pessoas dentro desses campos de concentração. E o que é pior, né, Ricardo? A própria lei autorizava a internação de pessoas já curadas, mas que tinham ficado com os estigmas impressionantes da lepra, usando o termo da lei. Tá bom? Então, assim, era o estigma ou a pobreza. Então, pessoas que não tinham condições de manter a própria subsistência eram mandadas para campos de concentração. E aí, quando a gente olha para a situação atual da pandemia, a gente se pergunta, bom, se autorizassem campos de concentração, é, será que pessoas ricas ou com condições financeiras seriam isoladas? Evidentemente não. É a mesma discussão da redução da maioridade penal, né? Essas medidas de segregação social, elas servem para pessoas pobres, para negros, para indígenas, né? Negros e indígenas viveram inúmeras pandemias, né? Durante o processo de escravização, durante o processo de invasão do território americano. Então, assim, a gente precisa colocar isso em cima da mesa, né? Você pega ali, bom, 1888, Lei Áurea. Opa, maravilha, não tem mais escravidão no país. 2 anos depois, o Código Penal de 1890 reduziu a maioridade penal para 9 anos e criminalizou a capoeira. Poxa vida, né? Assim, a gente tem um histórico, assim, é de séculos de como as coisas funcionam. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, primeiro, por sermos um país ainda com uma colonização muito forte, as pessoas não conhecem a história do nosso país. Nós temos muitos capitães do mato, né? Então, pessoas que estão a serviço do opressor. Então, é a dinâmica do Paulo Freire, a dinâmica do oprimido. Você deixa de ser oprimido e começa a oprimir o teu companheiro com muito mais força do que aquele cara que te oprimia. Então, assim, a gente precisa entender isso. Então, a hanseníase, ela tem tratamento, sempre, desde a década de 40, você já tinha ali uma perspectiva de tratamento, mas os isolamentos compulsórios, eles eram feitos, e a separação de pais e filhos. E essas crianças, às vezes, eram colocadas em famílias substitutas e tiveram, assim, grandes oportunidades na vida. Agora, muitas outras crianças eram mandadas para educandários ou preventórios, onde sofreram torturas, meninas foram estupradas. A gente tem em Betim um grupo de pessoas que foram ensurdecidas por conta da tortura, eles levavam tapas nas orelhas e perderam os tímpanos. Então, assim, quando a gente começa a falar, olha, é importante a gente olhar para o sistema carcerário, porque nós temos 700 mil presos no Brasil em campos de concentração, e a pandemia está chegando ali. Não é por qualquer coisa, né? É porque a gente conhece o que aconteceu na nossa história. Então, olhar para a história da hanseníase, mais do que
assegurar um processo de justiça de transição mesmo, assim, vamos falar sobre a memória dessas pessoas. Para as pessoas que sofreram, também tem uma perspectiva de evitar a repetição desses erros no futuro, e esse futuro é o presente, né? Então a gente está vivendo aqui uma situação, a nossa curva de contágio está subindo, a gente vai ter mais medidas de restrição aí, de locomoção e tudo mais, mas a gente vai ter que olhar para isso, que não dá para a gente olhar de maneira descontextualizada da nossa história, né? Então eu conheci uma... Faz um comparativo do que foi aquele período da hanseníase com o isolamento de hoje. Você vê relações, não só da questão do presídio, a gente tem conversado com o presidente do Tribunal de Justiça, que adotou uma postura de que cada juiz pode adotar a medida que achar, embora a gente tenha uma resolução do CNJ pedindo para que haja uma linha mais geral, para que algumas pessoas sejam tiradas do cárcere por conta de todos esses problemas gerados pela pandemia, mas faz um comparativo entre a hanseníase do que foi aquele período mais... de isolamento mais compulsório e mais efetivo para agora? Bom, naquela época, assim, a pessoa que estava doente, ela era mandada para esses campos de concentração, né? Hoje, as orientações do governo elas não são nesse sentido. Então, a gente está recebendo recomendação para ficar em casa, ou as pessoas que estão no hospital estão isoladas em hospitais, enfim, né, com restrição de acesso à família e tudo, mas você tem notícia, você tem um monitoramento e tudo mais. Agora, nas pessoas que estão no cárcere, ou pessoas que vivem em periferias, a situação é muito semelhante, porque assim, você não pode sair, e aí você não tem fonte de renda, entendeu? Então, assim, para a gente ficar em casa, tendo dinheiro para ir uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês no mercado comprar mantimento, ou fazer o pedido pela internet, o mercado entregar, não tem porquê a gente dizer que nós estamos tendo direitos violados. Agora, a pessoa que ela é obrigada a ficar em casa, e por conta de toda a destruição da legislação trabalhista, ela estava na informalidade, e ela está recebendo ali os seus R$ 600, mas tem que enfrentar fila, entendeu? Fica ali em aglomerações. Essas pessoas estão tendo seus direitos humanos violados, entendeu? E aí, acho que a gente tem que pensar numa coisa muito importante, né? Que nós estamos tendo uma oportunidade de avaliar todas essas destruições de direitos dos últimos 5 anos, pelo menos dos últimos 5 anos, né? E olhar para frente o que a gente quer construir. Então, assim, na questão do cárcere, as pessoas estão ali dentro, elas não podem sair, muitas delas não estão mais em contato com as famílias, tá bom? E a violação de direitos é enorme. Então, a gente recebe notícias de que muitos corpos estão sendo enterrados ali e não está tendo diagnóstico de Covid. Eu pergunto, então, tá tendo coleta de sangue, a gente vai computar isso em algum momento ou não vai? Né? Então você tem demissões em massa, né, de pessoas. Agora, é muito incrível, né? Essa história é muito incrível e eu canso de dizer para as pessoas e elas acham que isso eu não vou dizer que é uma fantasia, que elas acham que é uma fantasia, mas elas não tinham noção que isso pudesse existir no Brasil, que era justamente a internação compulsória de pessoas, de seres humanos, ou homem ou mulher, por conta de uma enfermidade que era a hanseníase, na época a lepra, né, como pejorativamente ficou conhecida essa doença, e as pessoas eram afastadas dos seus filhos. Os filhos eram colocados em famílias substitutas, ou em abrigos, ou ficavam a toda a sorte aí do que poderia acontecer, e nisso a gente teve os abusos, teve torturas, etc. e tal, tanto das pessoas que estavam dentro dessas colônias, quanto os filhos que ficaram fora. A partir disso, qual é a lição que a gente tira desse período da hanseníase para que talvez a gente não pratique agora nesse nosso período de hoje? Ricardo, veja, além dessa questão de que campo de concentração não funciona, nunca funcionou, etc., tem uma outra questão, e aí, bem relacionada aos filhos, né? Eu participei de uma banca de doutorado aqui na psicologia da PUC, logo antes também desse isolamento, do Marcos Barbieri. E a tese dele é o seguinte: no Brasil, o superior interesse da criança tem sido utilizado para
tirar crianças de famílias pobres ou de mães negras ou em situação de rua para agilizar o processo de adoção para famílias ricas, né? E aí ele começa a analisar, por exemplo, ele pega a Prefeitura de São Paulo e fala o seguinte, olha, com cada criança abrigada, a Prefeitura gasta numa média de R$ 5.000, né? No abrigamento da mãe com a criança, ela está gastando, em média, 2.800. Ou seja, é mais barato você cuidar da mãe e da criança do que você destituir o poder familiar ali e entregar a criança para uma adoção. Então, veja, e aí ele pega, né, autores jurídicos famosos, até de uma linha considerada progressista, que falam na adoção por amor. E aí ele começa a desconstruir essa retórica da adoção por amor também, sabe? Então, assim, a gente tem muita coisa para aprender com essa questão da hanseníase. Então, primeiro, isolamento compulsório não adianta, campo de concentração não adianta, e a gente tem que tomar cuidado com essa história de destituição de poder familiar da família biológica, né? Porque os vínculos afetivos, os vínculos maternos e dos filhos começam durante a gestação. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E mais, né? E agora, retomando a questão do cárcere. A gente viveu, durante a questão do isolamento da hanseníase, durante a ditadura civil-militar brasileira, muitos desaparecimentos forçados. E muitos desaparecimentos forçados vão acontecer agora com o incremento da nossa linha de contágio, de contaminação de Covid nas penitenciárias brasileiras. Tá bom? Então, assim, a gente vai ter que voltar a falar disso. Em muito breve, a gente vai estar falando de desaparecimento de pessoas que estavam encarceradas e que ninguém mais sabe onde está, e que de repente você começa a encontrar corpos em rios, etc, etc, etc. Então, assim, a gente tem uma perspectiva aqui não muito boa para essas pessoas que estão realmente à margem da sociedade, né? Então, a gente que conhece essa história, e você trabalhou com a questão dos mortos e desaparecidos, sabia assim, puxa, o que é a vida de uma família que passa 30 anos buscando o corpo do seu ente querido, sabe? Assim, de não ter o direito a enterrar o seu ente querido. Isso é muito sério, isso é muito grave, e infelizmente isso parece que ainda não está na conta, né? A gente está discutindo muito, porque eu não posso tomar o meu café na padaria, porque eu não posso tomar minha cervejinha com os meus amigos no boteco. Poxa vida, entendeu? Assim, a gente tá... são outras questões que a gente deveria estar se preocupando, sabe? A gente está isolado dentro de casa, com acesso a alimento, com acesso a medicamento, sabe? Me parece que está em outra chave, ou deveria estar em outra chave a nossa preocupação. E sobre a hanseníase, o que tem sido feito a partir desse conhecimento que você teve em relação a esses fatos que são, né, inimagináveis? O que tem sido feito? Bom, a gente já teve uma lei federal que indenizou as pessoas que tinham sido afetadas e isoladas, tá bom? Que tinham sido vítimas dessa política de isolamento. Só que os filhos dessas pessoas, eles não foram indenizados. Então, tem um projeto de lei tramitando no Congresso, os estados estão buscando também indenizar essas pessoas que foram separadas dos seus pais, tiveram suas famílias destruídas. Minas Gerais já conseguiu aprovar a lei e regulamentar. A deputada Alessi Brandão apresentou agora esse projeto de lei, junto com o projeto de lei para regulamentação das terras das ex-colônias, criação do Centro de Memória e Verdade. Agora o Morhan está construindo com um advogado lá do Rio de Janeiro a ampliação do benefício aí de R$ 600 para as pessoas que foram beneficiárias da lei de indenização, as pessoas doentes que já estão que ainda seguem em situação de vulnerabilidade. Nós fizemos uma comunicação à relatora da ONU também em 2018, que desencadeou a visita oficial em 2019. Agora, no meio do ano, a gente vai ter o relatório que ela está construindo sobre o Brasil. O Ministério Público Federal tem se mostrado muito parceiro na ação civil pública que nós iniciamos na Justiça Federal para indenizar os filhos, né? Então, a Defensoria Pública da União entrou na causa também, então é parte dessa ação civil pública. E também tem uma comunicação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Assim, a gente tem procurado primeiro construir as saídas nas esferas nacionais. Por quê?
Porque tem um equívoco, Ricardo, também que tem sido cometido por parte de colegas que estão na luta com a gente, assim, né? De achar que os organismos internacionais de direitos humanos funcionam como quarta instância ou funcionam como jurisdição paralela, né? Então, assim, o presidente da República está cometendo um monte de crime. Vamos fazer uma denúncia para o Tribunal Penal Internacional. Veja, é válido comunicar à Procuradoria do Tribunal Penal Internacional? É válido. Por quê? Ninguém pode denunciar o TPI senão a Procuradoria. A Procuradoria fica de olho, né? Então, assim, legal, vamos ficar de olho. Só que como que aparece na mídia? O presidente da República é denunciado ao TPI. Como se isso fosse desencadear uma sentença condenatória. Veja, os requisitos processuais de prévio esgotamento dos recursos internos não estão cumpridos, né? Veja, assim, esses organismos internacionais, eles funcionam mais como órgãos de monitoramento, de fiscalização e de apoio à jurisdição interna, daí a ideia de cooperação internacional, do que como instância de recurso, né? Então, assim, a gente só vai levar um caso aos organismos internacionais no caso da gente não ter conseguido absolutamente nenhuma resposta das instâncias nacionais. Então, a gente tem um caso aqui de uma colega nossa em comum, de assim, o sistema de justiça completamente falido. São mais de 27 juízes que se declararam suspeitos por amizade íntima com o agressor dela, que é uma advogada influente no sistema de justiça. Bom, nesse caso, não tem como. Nesse caso, a gente pode, né, recorrer aos organismos internacionais. Agora, sem a gente passar pelas instâncias internas, fica muito difícil, né? E se a gente parar para pensar que a Comissão Interamericana está atolada de trabalho, está demorando quase 6 anos para dar uma resposta, veja, a gente precisa controlar a nossa ansiedade e assumir o compromisso de uma coisa que eu, infelizmente, não tenho visto muita gente assumir, que é o compromisso da gente reconstruir o espaço público como espaço de fazer política, né? A gente está transformando o judiciário no espaço de fazer política e perdendo a oportunidade de ocupar o espaço público para transformar o espaço público num espaço de política. Então, eu sempre brinco com os alunos também, né? Eu falo, já que vocês ficam mandando mensagem pelo WhatsApp durante as aulas, pega aí o celular e digita lá em alemão, né? Öffentlichkeit, que é o espaço público em alemão. Você abre as imagens do Google, o que aparece ali? Aparece mãozinhas fazendo joia, né? Negativo, microfone, pessoas deliberando, pessoas coloridas mostrando a diversidade. Aí você digita espaço público em português, né? E aperta ali as imagens. O que aparece? Praça vazia, carrinho de pipoca, bicicletário. Ou seja, a noção de espaço público que a gente tem na Alemanha é muito diferente da noção de espaço público que tem aqui. Por isso que é tão difícil a gente simplesmente transplantar decisões do Tribunal Constitucional Alemão, né, teorias alemãs, para a realidade brasileira. A gente aqui vai ter que ler um Mariátegui, a gente vai ter que ler os caras que estão pensando em decolonização para entender a nossa situação latino-americana, especialmente, e construir coisas a partir daqui. Muito bom. Pedro, me interessa muito essa questão do auxílio emergencial para as pessoas aqui de São Paulo. A gente pode, inclusive, falar com o Arthur de trazer essa ideia lá do pessoal do Rio, que eu acho que é o Carlos Nicodemos, para cá, para São Paulo. Se você puder capitanear isso aí, eu acho que é interessante para a gente propor aqui em São Paulo. Eu queria muito te agradecer. Você deve ter aí uns 2 minutos para fazer um agradecimento final. Passou muito rápido, acho que faltou muita coisa para a gente se falar, mas fica o gostinho de quero mais para a gente fazer um número 2, aí, um parte 2. Ricardo, eu que agradeço demais, aí bom reencontrar você, ainda que virtualmente aqui. Agora eu consegui ver muitos colegas aqui que estão acompanhando, a Juliana Rosa lá da Bahia, o Casalino aqui, professor da PUC, vi que acho que minha prima Letícia chegou a entrar, não sei se ela continua, enfim. Tem muitos companheiros aqui que a gente gosta muito, tem muito carinho, e acho assim que esse esforço que você faz, eu repito, né, insistentemente, de reunir as pessoas é muito legal. Eu desejo vida longa a esse projeto aí, que a gente possa se reencontrar pessoalmente em breve para seguir aí as nossas lutas e os nossos aprendizados conjuntos. Muito bom. Inclusive, aproveitar aqui para mandar um abraço para o Arthur, né, que é um grande padrinho da nossa amizade, o Arthur lá do Mohan. Eu não sei como é que ele está de saúde, mas mandar um abraço para ele, esperar melhoras. Ele enfrenta agora um câncer, deixar aqui meu muito obrigado para ele, mandar a maior positividade possível, mas infelizmente a gente está aqui terminando.
Um último tchau aí para você e obrigado por tudo. Valeu, valeu, um abração. Valeu. Tchau, tchau.